Paz de Deus, irmãos. Precisa isso, Cláudio. Não precisa ficar falando. Aí, o próximo culto eu não venho. Marta, cadê a Marta? O próximo culto eu não venho de terno, Marta. Não venho de terno no próximo culto. Nós vamos continuar ouvindo a voz do Senhor falar conosco, amém? Eu quero te convidar a ler em 2 Reis, no capítulo 4, são poucos versículos, são 7 versículos, na verdade. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Você que trouxe a sua Bíblia, você pode abrir. Você que trouxe o seu aplicativo, pode abrir também. Se você não trouxe nem a Bíblia nem o aplicativo, o Lucas vai te ajudar ali, ó, no telão, e vai mostrar para você uma colinha. E nos diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus filhos como escravos. Eliseu perguntou: como eu posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando o que for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando as vasilhas já estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. E ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém. Curva sua cabeça, irmão, vamos orar, pedir ao Senhor que Ele fale conosco por meio dessa palavra, que Ele fale com você. Peça ao Senhor, ore a Ele, para que Ele fale com você. Deus, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui, Pai, para louvar o Teu nome, entregar ao Senhor louvor. Nesse momento, Senhor, a Tua igreja, ela anseia, Pai, por ouvir a Tua voz falar com cada um de nós. Nós oramos, Pai, nesse instante, para pedir, Senhor, que o Senhor, por meio da Tua palavra, Senhor, o Senhor fortaleça a nossa fé, o Senhor fortaleça, Senhor, as nossas vidas espirituais nessa caminhada. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa usar a minha vida agora como um instrumento apenas, Senhor, para ser apenas um porta-voz do Senhor, daquilo que há no seu coração para o coração dos teus filhos nesta manhã, Pai. Eu peço ao Senhor que cada, Senhor, necessidade aqui, Senhor, seja ouvida, que cada clamor aqui, Senhor, seja levado até a Tua presença, Pai. Senhor, e que o Senhor atente, assim como o salmista diz, que o Senhor incline os seus ouvidos para a oração dos teus filhos que fazem aqui nesta manhã. O Senhor é um Deus que pode tudo, o Senhor é um Deus que opera grandes milagres, e nós acreditamos que não vai ser diferente nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós oramos, e nós pedimos ao Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto, e eu já confesso para vocês que uma vez já preguei a respeito disso aqui na igreja, mas Deus trouxe ao meu coração isso novamente. Deus trouxe ao meu coração porque muitas vezes, e isso não é o que a gente vê, o que a gente ouve de alguns irmãos, a gente, como o pastor Cláudio costuma dizer, isso não é indireta para ninguém, né? Porque quando Deus ele quer falar, Ele coloca no nosso coração, coloca no seio da igreja esse desejo. Deus coloca e desperta a gente para falar. E mesmo que
a gente tenha ansiedades, nós tenhamos ansiedades, nós tenhamos desejos de ouvir coisas específicas, às vezes o Senhor quer despertar em nós alguma coisa especial que nós necessitamos desenvolver. E aqui, quando nós lemos esses versículos, nesse capítulo de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 4, nós vemos que quando a esperança na nossa vida, ela termina, Deus, ele age de uma forma sobrenatural. Quando Deus, ele quer agir na nossa vida, não há nada que possa impedir que Deus haja, que Deus crie situações, que Deus crie momentos que os milagres aconteçam. Isso não acontece no meu momento, no meu tempo, no seu tempo, isso acontece no tempo de Deus, isso acontece no tempo dele. E quando a nossa esperança humana, ela termina, quando as nossas forças, as nossas limitações humanas não conseguem ir além, meu irmão, é aí que o poder de Deus, ele se torna mais evidente. É aí que o poder de Deus, ele se revela para mim e para você. Às vezes nós queremos resolver tudo na força do nosso braço. Carlos que o diga, né? Uns braços tão grandes e fortes, né? Mas nós achamos que nós podemos, né, Carlos? Não adianta você ir lá e fazer crossfit muito tempo, você achar que você pode resolver tudo, não adianta. Algumas situações, somente o Senhor vai fazer. Somente Ele. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós começamos a ler a Bíblia, nós vemos que alguns milagres, e eu acho que a maioria dos milagres, ela acontece quando tudo parece que estava perdido. Quando parece que estava numa situação onde não se poderia ir além, um milagre acontecia. E é muito fácil você ver isso desde lá do começo da Bíblia. Quando Israel era escravizado por 4 séculos, Israel ficou escravizado sob o jugo de um faraó durante 4 séculos. Isso está escrito em Êxodo, depois você pode ler, Êxodo 3. Já em João, capítulo 11, nos mostra outra coisa. Mostra além, uma pessoa morta que volta à vida. Lázaro estava morto há 4 dias. Suas irmãs choravam, suas irmãs esperavam por um milagre. Jesus, não por acaso, com intenção, ele permaneceu na cidade onde ele estava e não foi visitar Lázaro, para chegar lá e operar um milagre. Ele vai até o sepulcro, chama Lázaro, que estava morto há 4 dias, e um morto ressuscita. Isso é um milagre. Outro, nós vemos que durante a passagem, a saída do povo hebreu até a terra prometida, eles tinham que passar no meio do Mar Vermelho. Deus opera um outro milagre, e a pé enxuto, diz a Bíblia, que esses homens passam no meio do mar. Algumas explicações, tem muitas explicações por aí. Alguns dizem, não, é um vento que soprou e fez com que as marés baixassem, e o povo não passou em pé enxuto. Passou com 30 centímetros de água. Pode até ser, mas eu nunca vi 30 centímetros de água matar guerreiro e destruir carros de Faraó. Mesmo que ele tenha passado a pés com 30 centímetros de água, a pé enxuto, não importa, um milagre aconteceu, o povo foi liberto, Deus fez um milagre na frente daquele povo. E você sabe por quê, meu irmão? Porque está escrito em Isaías 43, 13, agindo eu, quem impedirá? É esse o Senhor que você serve, é esse o Senhor que você tem, é este o seu Deus. E é exatamente nesse cenário que se encontrava essa mulher, nesse cenário de caos, de problemas, Deus estava preparando um milagre para ela. E esse texto nos leva
nos leva a entender que mesmo quando nós estamos em situações contrárias à nossa vontade, contrárias àquilo que a gente acha que não deveria estar passando, nós sempre temos um escape que é trazido por Deus. Não precisa se desesperar, porque o seu Deus, Ele é grandioso, o seu Deus é soberano, Ele tem uma especialidade em fazer milagres, e não vai ser diferente na sua vida, meu irmão, porque na sua vida há promessas do Senhor, na sua vida há promessas desse Deus, e quando o milagre está para acontecer, ele acontece por conta de uma necessidade. E aí, ainda olhando para a vida dessa mulher, a necessidade humana que ela tinha perdido o seu marido. Perdeu o seu marido que tinha, evidentemente, a obrigação de manter a sua casa, manter as suas contas em dia. E aquela mulher começou a dever. E os seus credores, naquela época era muito normal isso, se você deve para alguém, você pode pagar entregando um filho seu para ser escravo de alguém. Agora a situação, além de ter perdido o seu marido, prestes a perder os seus filhos e ainda vivendo uma vida endividada. Meu irmão, essa mulher não foi procurar um empréstimo no banco. Ela não foi procurar um advogado para não deixarem levar os seus filhos. Ela não foi procurar outra pessoa senão o homem de Deus, a quem o seu marido era discípulo. O seu marido andava com aquele homem. E ela chega naquele homem e diz: olha, nós estamos passando uma grande necessidade, o teu servo, o meu marido, morreu. E agora nós precisamos de uma ajuda. Entenda que nem toda crise é castigo, viu, meu irmão? Muitas vezes as pessoas julgam, dizendo assim: você sabe por que você está passando isso? Porque você está em pecado. Sabe por que você está passando isso? Porque você é rebelde. Sabe por que você está passando isso? Mas eles não sabem a sua vida, não sabem o seu interior. Lembra de Jó? Lembra da vida de Jó? Jó era fiel ao Senhor. Por que veio tanto mal sobre Jó? Por que veio tanto mal sobre ele? E aí nós vemos que há um propósito para tudo. Há um propósito para tudo. E mesmo que esteja havendo sobre a sua vida uma crise, uma dificuldade, às vezes Deus permite isso, não para te envergonhar, não, meu irmão, mas isso é para que a glória dele seja revelada na sua vida. A glória dele será revelada em você, pelo milagre, pela provisão que Deus trará sobre a sua vida. Creia nisso, porque às vezes nós entramos na casa do Senhor com necessidades, e não contamos para ninguém. Às vezes nós entramos aqui com os olhos marejados, porque não tem mais lágrima para chorar, nós já choramos em outro lugar, em casa. Às vezes nós chegamos aqui cansados, e dizendo: Senhor, se o Senhor não me der uma resposta hoje, eu não volto mais aqui, porque eu quero ver o Senhor falar comigo. Deus está falando com você. Se essa foi a tua oração, o Senhor hoje está respondendo: eu estou vendo o seu choro, eu estou vendo o seu clamor, eu estou vendo a sua aflição, meu irmão. Não desista. Muitas vezes ninguém sabe, ninguém vê, mas o Senhor que vê tudo, Ele está olhando para você. Ele está contemplando o que você precisa. E é essa misericórdia divina, a misericórdia que há no Senhor, é ela quem vai mover situações para abençoar a sua vida, para te livrar desse cativeiro, para fazer como fez com a viúva. Essa viúva, ela clamou. E aí tem um termo hebraico no original aqui, não vou me atrever a falá-lo, a pronunciá-lo, mas esse termo que diz que ela clamou, não é só falou em voz alta, ela chorou e gritou ao servo do Senhor:
desesperou-se, a ponto de o homem parar, olhar para ela, perguntar o que ela precisava, e Deus lá do céu conceder por meio deste homem, deste profeta, a bênção que ela precisava. Daí você me pergunta, que Deus é esse? Que Deus é esse que está atendendo uma mulher que estava necessitada? Quem é esse Deus para você? Para você. Tente responder isso para você, não para mim. Quem você acha que é esse Deus? É um Deus que apenas cuida de outros, ou cuida só quem está na Bíblia, ou figuras que estão inseridas nos textos bíblicos, que chegou até nós, aos nossos tempos, essa mensagem de salvação, e que Ele não pode operar um milagre em você? Deus pode muito mais nos entregar e nos abençoar com muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Este é o Deus que eu e você servimos. Este é o Deus que é poderoso para tornar fácil toda circunstância difícil. E creia, descanse. Isso não é só ser poético. Descansar é acreditar que sim, às vezes podemos estar em uma situação como esta viúva, mas descansando porque nós sabemos que o Senhor, em meio de todas as situações, Ele trabalha ao nosso favor. É Ele quem trabalha ao nosso favor. Pergunta de Eliseu para aquela mulher que não tinha nada dentro de casa, não tinha praticamente o que comer, nem sobreviver. Eliseu pergunta a ela: o que você tem em casa? Qual seria a resposta natural daquela mulher? Nada. E foi o que ela respondeu: não tenho nada. Você não tem nada, né? Aí ela corrige: nada a não ser uma botija de azeite aí, uma botijinha de azeite. E quantas vezes nós fazemos isso também? Quantas vezes nós só enxergamos aquilo que falta, meu irmão? Aquilo que está faltando, aquilo que nós não temos, aquilo que ainda nós não conquistamos, mas nós não vemos aquilo que o Senhor já tem nos dado, que o Senhor já tem nos abençoado. Às vezes nós não valorizamos quantos milagres Deus já operou nas nossas vidas. Traga à sua memória quantas vezes Deus se levantou e lutou por você. Quando você mais precisava, o Senhor se levantou e operou ao seu favor. Quantas vezes você chorou e o Senhor consolou você? Quantas vezes você nem pediu e o Senhor te abençoou e te atendeu? Esse é o Deus que nós estamos falando. Deus olha para aquilo que ainda existe, não para aquilo que não existe. Você lembra de Moisés? Moisés vai passar esse povo no Mar Vermelho. O que você vai fazer, Moisés? Senhor, não dá não. Esse povo aí todo, como é que eu vou passar aqui no meio aqui? O que você tem na mão, Moisés? Uma vara. Toca com essa vara aí no mar, Moisés. E o milagre aconteceu. Davi chega na frente de um gigante. O gigante que estava afrontando e amedrontando um exército de Israel. Chega lá Davi. O que Davi tinha? Davi não tinha estatura. Era um menino que cuidava de umas ovelhas aí num pasto qualquer. Mas você não esqueça que Davi tinha uma funda. E ele pegou 3 pedrinhas, e com uma funda e uma pedra, ele derruba um gigante. Se você olhar para Pedro, Pedro só tinha um barco. E com esse barco, Pedro vai e faz uma grande pescaria. Meu irmão, essa viúva só tinha azeite. E o que Deus usa? Esse azeite para abençoar a vida dela.
Talvez você fale, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não sei falar, eu tenho pouca fé, eu sou uma pessoa que não tenho força, eu sou pequeno. Mas Deus vai usar a sua vida, e você vai ver a glória dele se manifestando em você. Não importa o seu tamanho, não importa o que você tenha, Deus quer usar aquilo que você acha que é pouco para você, para transformar a sua vida, para transformar a sua mente e provar a você que não depende de você, mas depende da força dele e do braço dele. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem cuida da nossa família, é Ele quem cuida dos nossos. Descansa no Senhor. Só descansa no Senhor. É Ele quem vai prover isso para você. Deus nunca começa pelo que nós não temos, meu irmão. Deus nunca vai começar pelo que nós não temos. Ele começa pelo que nós colocamos nas mãos dEle. O que você tem? Uma centelhazinha de fé, pode ser. Deus vai abrasar essa centelha de fé. O que você tem? Eu não tenho nada. Tenho apenas poucas coisas aqui que eu não posso transformar em nada. Deus vai fazer multiplicar. E não me pergunte como, porque Ele é especialista em fazer coisas inexplicáveis. Como, por exemplo, fazer de dentro de uma vasilha pequena de azeite, jorrar azeite a ponto de encher outras vasilhas, que não tinha mais lugar para colocar. E aí, acaba-se o azeite da vasilha pequena. Você consegue explicar isso? Eu não consigo explicar isso. Eu consigo explicar que tem um Deus que exige de nós fé e obediência. Apenas isso. Tenha apenas fé, seja apenas obediente. Não fazia nenhum sentido esse homem chegar para a mulher e dizer, vá lá na casa dos seus vizinhos e pega vasos, vasilhas. Vá e entre em casa. E algumas traduções dizem, entra no seu quarto. Vá, entre em casa, feche a porta. E lá você derrame esse azeite. Não faz o mínimo sentido isso. Mas milagres raramente fazem sentido. Milagres, eles acontecem e não têm explicação. E por isso ela, acreditando no Deus que aquele seu marido acreditou, seguia, ela não discutiu, ela não questionou, ela não negociou com esse profeta, ela apenas obedeceu, ela apenas fez o que estava naquela palavra, ela obedeceu e abriu um espaço para uma coisa ser operada, o sobrenatural de Deus. O milagre não estava quando Eliseu falou. O milagre estava quando ela entrou no seu quarto e obedeceu. Enquanto ela derramava, um milagre estava acontecendo. Enquanto ela derramava, enquanto ela obedecia, o milagre continuava acontecendo. No momento em que cessa e que não temos mais lugar para colocar o azeite, o milagre para. Mas esse milagre continua na vida daquela mulher, porque o profeta diz para ela, vá, venda tudo isso aí, pague as suas dívidas e viva do que restar. E viva daquilo que sobrar aí, vá lá e viva. O milagre do Senhor na sua vida não é apenas pontual, ele é para sempre. Ele é para sempre. Creia nisso. Se o Senhor abrir uma porta para você, esta porta é duradoura, até o Senhor, por sua vontade, operar um outro milagre em você. Seja grato pelo que você tem, seja grato pelo que o Senhor abriu para você, seja grato ao Senhor e confie nele completamente, porque o Senhor há de operar milagres, e o Senhor realizará coisas importantes em você, enquanto você obedecer, enquanto você for obediente a Ele, obediente à sua palavra, obediente ao que Ele colocou em seu coração.
Se a mulher tivesse desobedecido, você imagina o que aconteceria? Perderia os seus filhos, continuaria nas suas dívidas, e quem sabe morreria de fome. Quem sabe morreria de fome. Mas com a sua atitude, ela começou uma nova vida. E talvez falte isso em você, atitudes para mudar a sua vida também, para colocar a sua fé em prática. Quando o Senhor falar com você, você tomar uma posição de cristão que crê no Deus que você serve. Não é apenas um evangélico praticante de domingo, que vem na igreja e senta nesses bancos, canta um belo louvor e ouve uma palavra. Não é isso. O pastor acabou de dizer aqui que muitas vezes a gente precisa, seria um termo equivocado, mas sempre nós deveríamos ser gratos ao Senhor e ter uma vida entregue a Ele. Essa é uma das coisas que o Senhor quer de você. Será que você anda brincando de ser cristão? Você entra aqui, apresenta-se como um cristão, e lá fora você age como uma pessoa que não tem valor cristão nenhum? Essa é a pergunta para você responder, para você refletir. E talvez, pastor Cláudio, essa seja mais dura do que aquela tua comparação com os homens, né? Mas eu quero dizer para você que ela me afronta também, ela me confronta também, porque isso não vem de homens, isso vem do Senhor. Nós temos, meus irmãos, que às vezes fazer uma análise nas nossas vidas, nós temos que analisar, e a Bíblia nos ensina isso. Examina-se o homem, pois, a si mesmo, antes de tomar o pão e o cálice, você sabe disso. Quantas vezes a gente não quer se analisar, né? A gente não quer se julgar, porque se nós nos julgássemos, nós não seríamos condenados. Aquilo que você está fazendo, para você está certo. Uma certa feita, eu não lembro onde eu ouvi isso, se foi aqui, vocês me digam o nome de quem falou, mas disseram assim, que às vezes o pecado do outro só me incomoda se não for o meu pecado. O pecado daquela pessoa que está pecando ali, ele é pior do que o meu. Aquela pessoa é desprezível. Aquela pessoa ela é horrorosa, as coisas que ela faz é feia, desde que esse não seja o meu pecado, porque se for o mesmo pecado que o meu, aí eu não vou me condenar. Não, veja bem, olhe com bons olhos, né, essa criatura que precisa da graça de Deus, não é verdade? Mas, irmãos, nós temos que ter atitudes cristãs, e quando nós colocamos em prática essas atitudes cristãs, a nossa vida muda. Eu quero ler aqui com você em Lucas 17, 12. Que ao entrar num povoado, 10 leprosos se dirigem a Jesus. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los, disse Jesus: vão e mostrem-se aos sacerdotes. E quando eles vão e mostram-se aos sacerdotes, eles são curados. Bartimeu também clamou em Marcos 10, levantou, clamou ao Senhor: Senhor, eu quero ver. Vá, a tua fé te salvou, disse o mestre. Às vezes nós temos que levantar como uma mulher com um fluxo hemorrágico, que ela foi até a orla do vestido de Jesus, ela não disse uma palavra, ela só tocou, mas para isso, meu irmão, você tem que se levantar, e essa mulher Jesus sendo empurrado pelos seus discípulos, por uma multidão que seguia Jesus, e não eram poucas pessoas, milhares de pessoas seguiam Jesus, e essa mulher teve que atravessar essa multidão, fraca, sangrando, sem forças, e tocar na veste do mestre, sem dizer uma palavra, porque se ela dissesse, todo mundo sabia que ela tinha fluxo de sangue, e essa mulher é considerada impura, ela poderia ser morta. Naquele momento,
o fluxo, diz a Bíblia, seca imediatamente. O mestre para e diz: ei, alguém me tocou. Jesus, no meio de milhares de pessoas aqui, Jesus, alguém te tocou, todo mundo te empurrando. De mim saiu virtude. De mim saiu virtude, um milagre aconteceu. O que está faltando para você alcançar o seu milagre, a sua bênção na sua vida, que você tanto ora, que você tanto busca, às vezes falta uma atitude sua, que você se levante e vá. Às vezes você orou tanto, quer tanto, mas não sai para entregar um currículo, né, pastor Cláudio? Não estuda para a prova. Online, LinkedIn, tem a menina aqui da informática que pode te ajudar com isso, a menina da ação social, esposa do pastor Cláudio. Então, irmãos, às vezes faltam em nós algumas atitudes para que nós possamos alcançar as nossas bênçãos. Falta em nós algumas coisas para pequenas coisas. É só se levantar e ir, é só fazer. O Senhor te abençoou, o Senhor te deu, e você não levanta e não pega, não toma, e ainda acha que Deus não te abençoa. Ingrato. Covarde. Isso é covardia. E Deus não tem coisas com covardes. Diz a Bíblia que os covardes vão ficar de fora. Então a nossa vida, meu irmão, ela tem que ser uma vida prática. Nós dizemos que nós cremos. E por que você não age como alguém que crê? Por que você não faz como alguém que disse para o Senhor te fazer? Por que você não faz como essa mulher que estava desesperada, mas houve um momento em que alguma centelha de esperança ainda existia, e ela vai e fala com o homem de Deus, e o homem de Deus diz a ela o que ela tem que fazer, ela faz e é abençoada. Deus cuida de tudo em sua vida, Deus cuida de tudo em você. E já para terminar, não quero me estender muito, talvez hoje você tenha uma vida e recursos parecidos com essa mulher. Você tenha coisas parecidas com essas mulheres, pouco recurso, muita lágrima, choro, preocupações, muitas contas para você pagar. Você precisa da ajuda imediata do Senhor. Deus é o mesmo que está perguntando a você, o que você tem em casa? Deus está perguntando a você, o que você tem aí com você? Deus está perguntando, você ainda tem um pouquinho de fé? Deus está perguntando a você, você ainda consegue orar? Deus está te perguntando, você ainda tem um coração quebrantado? Deus está te perguntando, você ainda quer ser chamado de filho? Meu irmão, esse Deus está perguntando para você, se é só isso que você tem. Apresente isso hoje na presença do Senhor e diga: Senhor, é só isso que eu tenho, só sei orar. Senhor, é só isso que eu tenho, esse pouquinho de fé. Só isso que eu tenho, Senhor, essa dor no meu coração. É isso que basta, meu irmão. Deus não precisa de muito para fazer um milagre em você. Deus não precisa de muito. Hoje há azeite neste lugar. Hoje há provisão de Deus neste lugar. A graça de Deus está sobre este lugar. A misericórdia do Senhor está sobre nós. O que falta para você é você tomar uma atitude, mostrar ao Senhor que você precisa, e há milagre preparado para você. O Senhor há de operar. Enquanto houver vasos vazios e preparados para ser cheios, o Senhor vai encher com azeites. E eu quero orar com você, eu quero orar por você, e eu quero te pedir, fique em pé, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. A graça do Senhor está sobre nós. A graça do Senhor nos alcançou. E o milagre que você precisa, ele é aqui, não é em outro lugar, é aqui.
o Deus do socorro, bem presente na hora da angústia que nos relata a Bíblia, Ele está aqui com os seus ouvidos inclinados à sua voz. Então abra sua boca agora e comece a dizer a Ele: Senhor, é o que eu tenho. Senhor, eu apresento ao Senhor o que eu tenho. Senhor, eu apresento ao Senhor o que eu preciso. E eu acredito que o Senhor é o Deus que há de operar um milagre na minha vida. Eis que o milagre do Senhor vem em direção aos seus servos que o temem. Oh, aleluia! E que essa bênção chegue até você, até a sua casa, em nome de Jesus. E que você possa testificar daquilo que o Senhor está fazendo em você, na sua vida. Que a glória do Senhor, ela seja revelada na sua vida. Que ela seja sobre a sua vida revelada em nome de Jesus. Que as pessoas olhem para você e vejam que em você existe algo diferente. Em você descansa algo, repousa algo diferente. O Espírito Santo de Deus está em você. Oh Deus, oramos em nome de Jesus. E nós cremos que os teus ouvidos estão inclinados, Senhor, neste lugar. A tua graça está sobre nós, Senhor. E precisamos nesse instante, Pai, do seu socorro, Senhor. Senhor, o teu filho, a tua filha está aqui, clamando e colocando, Senhor, diante de ti, aquilo que ela tem, aquilo que ele tem, que para ele é pouco, para ele quase nada, e com isso que ele tem, não dá para fazer muita coisa, mas o Senhor é o Deus que opera milagres. E nesta manhã, nós queremos, Senhor, te pedir, por tua graça e misericórdia, Senhor, atende o clamor do teu filho, atende o clamor da tua filha, Senhor. Traz, Senhor, um milagre à vida dele, à vida dela, opera, Senhor. Em nome de Jesus, responde, Pai, este clamor. Estas lágrimas, Senhor, que rolam, Senhor, e insistem em rolar nesse rosto, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, operar. Que o Senhor possa operar, Senhor, e tirar, secar desse olho, desses olhos, toda lágrima, Pai, em nome de Jesus. Traz conforto, consolo, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós oramos. Em nome de Jesus é o que nós te agradecendo, crendo, Senhor, que o Senhor há de operar maravilhas neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.